Olá, meu nome é Carlos, mais um nerd das antigas, e neste canal irei tratar de assuntos relacionados ao mundo nerd e diversos outros temas como música, cinema e, claro, não pode faltar, histórias em quadrinhos. Neste primeiro vídeo do canal, escolhi falar e homenagear um grande artista, que foi Sal Buscema, que está entre os maiores nomes da Marvel sem dúvida alguma, e também da nona arte, porque conseguia expressar em seus desenhos as emoções em cada quadro e personagem. Um talento que parecia vir de família, visto que era irmão do também incrível desenhista John Buscema. Os traços de Sal Buscema me influenciaram decisivamente como consumidor de HQs, porque ficava impressionado com as características marcantes dos seus traços em todos os incríveis personagens que ele tão bem retratou, mas em especial Hulk e Ron, o Cavaleiro do Espaço. Antes mesmo de ter conhecimento e contato com o trabalho desse lendário artista, eu consumia algumas revistas que eu julgava muito interessantes e importantes nessa minha formação de leitor de HQs, né? Uma delas é o Tex, que eu gostava muito de consumir também, Mandrake, essa também era bem comum a aparecer ali entre as minhas favoritas na época. Fantasma, esse é sensacional, é um personagem que eu gosto muito até hoje. Super Amigos e o Super-Homem. Então foram todas essas revistas, esses personagens incríveis que foram formando e me tornando um leitor mais assíduo de quadrinhos. Antes era bem mais esporádico, né? Agora, foi a partir desta revista, do Incrível Hulk, lançado pela RGE em 1980, e já traz o trabalho do Sal Buscema, foi que eu tive aí um grande impacto e passei a ser realmente um leitor mais assíduo e colecionador das revistas, principalmente das revistas em quadrinhos dos super-heróis Marvel. Então eu gostava muito da maneira como ele representava, a emoção que ele passa nos quadros, a maneira como ele expressava esse personagem tão cheio assim de contrastes, né, entre o cientista e o monstro. Eu achava sensacional. E esta foi a primeira revista que realmente desencadeou assim, uma paixão muito grande pelos quadrinhos, mas principalmente pelo trabalho também desse artista. Foi o Hulk número 1, lançado em julho de 1983 pela editora Abril. E eu estou aqui folheando estas páginas e sentindo aquela emoção também naquela época em que eu folhei pela primeira vez há muitos anos atrás. E os traços de Sal Buscema me chamam muito a atenção, a maneira como ele expressa a raiva, a ira do personagem, que são emoções fundamentais nesse personagem, né? Já que está associada a ira, a raiva do Hulk, está associada à sua força. À medida que ele sente raiva, rancor e ódio e etc., ele sente a sua força duplicar. E os impactos, as imagens que Sal Buscema descrevia no momento derradeiro, no contraste entre o Hulk e desferindo um golpe, era sensacional. Parecia que as páginas vibravam assim nas nossas mãos. Os traços dele são sempre muito marcantes. Eu sempre gostei muito do traço de Sal Buscema. Esta revista do Hulk eu comprei pela capa. Eu costumava dizer que eu comprava as revistas em quadrinhos não para lê-las, mas para vê-las, porque os gráficos me encantavam. Eu gostava muito dessa maneira como esses artistas daquela época, que eu considero de ouro da Marvel, conseguiam expressar assim nos quadros todas essas emoções que o personagem, essas grandes aventuras, essas fantásticas aventuras que eles vivenciavam. Essa capa era sensacional. Este é mais um volume também da revista do Hulk. Inclusive com Ron, um outro personagem que é sensacional, magistralmente desenhado por ele e por essa dupla, na verdade, do Sal Buscema e Bill Mantlo, que era um roteirista também maravilhoso, de grandes histórias ali dos anos 80. Eu gosto muito da maneira como Sal Buscema mostra a ira nas feições do personagem, no olhar. Ele transmite muito bem essas emoções desse herói. Inclusive essa história é bem interessante, com os cara velho, é bem legal. Um personagem bem contraditório.
É maravilhoso poder estar folheando novamente isso e demonstrando a importância do trabalho desse artista na consolidação da minha vida de colecionador e aficionado por quadrinhos. A ira do personagem, é interessante quando ele esmaga de verdade ali nos traços do Sal Buscema. Ele passa toda essa emoção, ele conseguia passar essa emoção. O artista Sal Buscema desenhou outros tantos personagens da Marvel, e todos eles ele foi bem feliz, mas eu acho que no Hulk ele conseguia chegar naquilo que eu considero fantástico, que é expressar a ira desse personagem, a revolta e as contradições. Afinal de contas, é um monstro aprisionado dentro de um cientista, e o cientista dentro desse monstro. Os traços são sensacionais, como neste volume. O olhar dos personagens que ele descrevia, a maneira como ele, muito felizmente, colocava isso impresso nessas páginas, nesses quadrinhos, era algo que me impressionava bastante. E que me cativou a ponto de tornar o Hulk o meu personagem preferido. As páginas desenhadas por Sal Buscema realmente eram impactantes. E a ira do personagem, o olhar do personagem transmitia muito bem isso. Bons tempos. E imagine a minha emoção vendo esse personagem vindo para a telona e ganhando vida, assim como ganhou nas páginas dos quadrinhos há tantos anos atrás. Apenas para contextualizar, é bom lembrar que esse era o chamado formatinho de revistas, né? Diferente do padrão americano, mas este era o formatinho adotado aqui pela editora Abril. E as histórias em quadrinhos aqui lançadas, elas sofriam uma modificação, porque existia uma questão de diferença cronológica entre as que eram publicadas nos Estados Unidos e as que eram publicadas aqui no Brasil. E para alguns isso gera uma certa crítica em relação ao conteúdo, às mudanças que foram necessárias ou impostas ali para que essas revistas pudessem ser publicadas no Brasil, mas independentemente dessa discussão cronológica, da falta de sintonia entre o que era publicado aqui e o que era publicado originalmente lá, a verdade é que foi por meio desse formato e dessas histórias, que eu agradeço muito, inclusive, à editora Abril por conta disso, porque me formou como um leitor de quadrinhos. O importante é que isso foi fundamental para aquela geração ter acesso a essas histórias maravilhosas ali, desses grandes e magníficos personagens. Agora, uma outra maneira que encontrei de homenagear este grande artista foi criar duas artes inspiradas totalmente em seus traços. Se você gostou do conteúdo deste canal, curta, comente e compartilhe. E não esqueça de esmagar esse like.